Esse inseto pousando no seu rosto enquanto você dorme não te contamina com a picada. O perigo real vem depois, quando você coça. A picada em si não transmite a doença de Chagas. O perigo verdadeiro está no que ele deixa atrás, na sua própria pele. E o nome popular desse bicho não é acidente. Tem uma explicação real ligada a um ofício antigo. Hoje você vai entender exatamente como a doença de Chagas é transmitida de verdade. E não é do jeito que todo mundo pensa, Chetia, porque o Brasil já venceu uma batalha real contra esse inseto décadas atrás. E o que fazer de verdade se encontrar um barbeiro dentro de casa? Se inscreve para não perder o próximo bicho. Toda semana tem um mito novo para desmontar por aqui. Mito 1. A picada do barbeiro já transmite a doença de Chagas na hora. É só ele encostar. Mas aqui está o fato que muda tudo. A picada, sozinha, não transmite nada. O parasita responsável pela doença de Chagas, o Trypanosoma cruzi, não vive na saliva do inseto, vive no intestino dele e sai pelas fezes. O barbeiro pica, se alimenta de sangue e costuma defecar bem perto do local da picada, durante ou logo depois de se alimentar. A transmissão só acontece se essas fezes contaminadas entrarem em contato com a ferida da picada, com a mucosa dos olhos ou com algum machucado na pele. Geralmente, quando a pessoa, ainda meio dormindo, coça o local sem perceber e, sem querer, espalha o próprio parasita para dentro do próprio corpo. Mito 2. O nome barbeiro é só um apelido qualquer, sem nenhuma lógica por trás. Não é. O próprio Carlos Chagas, médico que descobriu a doença que leva o nome dele, relacionou o apelido ao antigo ofício de barbeiro, que não fazia só corte de cabelo, também praticava sangria e aplicava sanguessuga em pacientes século passado. A picada desse inseto costuma acontecer bem no rosto de quem dorme, muitas vezes perto da boca, imitando o gesto de um barbeiro debruçado sobre o cliente. Em inglês, o apelido popular segue a mesma lógica, mas do lado carinhoso. Kissing bug, o inseto do beijo, por causa do mesmo hábito de picar perto da boca de quem dorme. Mito 3. Uma vez picado, já era, não tem mais o que fazer. Pensa nisso por um segundo. Mesmo que o contato com a fezes contaminada aconteça, existe tratamento real e eficaz para a doença de Chagas, principalmente na fase aguda logo depois da infecção. Diagnóstico rápido e remédio específico receitado por médico fazem toda a diferença no resultado. O problema histórico nunca foi a inexistência de tratamento, foi a falta de diagnóstico a tempo. Muitas vezes, porque a fase inicial da doença passa quase sem sintoma nenhum, ou com sinais fáceis de confundir com uma gripe comum, como febre baixa e inchaço localizado perto do olho, quando a porta de entrada foi a mucosa ocular. Mito 4. O barbeiro é um problema sem solução. O Brasil nunca vai se livrar dele. Essa é a parte que a maioria das pessoas não sabe. Em 2006, o Brasil recebeu certificação internacional da Organização Mundial da Saúde por ter interrompido a transmissão domiciliar da doença de Chagas, causada pela principal espécie vetora do país, a Triatomyia infestans, dentro de casa. Não foi por eliminar o inseto da natureza, foi por melhoria de habitação, uso correto de inseticida residual e vigilância constante, reduzindo drasticamente o contato entre o inseto e o ambiente doméstico onde as pessoas dormem. Taxonomicamente, o barbeiro pertence à subfamília Triatominae, dentro da ordem Hemiptera, os mesmos percevejos verdadeiros. Só que, ao contrário da maioria dos parentes vegetarianos dessa ordem, ele é hematófago, se alimenta exclusivamente de sangue, tanto macho quanto fêmea. O corpo é achatado, formato oval, alongado, cor marrom escura a preta, com uma borda alaranjada ou amarelada, característica ao redor do abdômen. O ciclo de vida passa por ovo, várias fases de ninfa, até chegar a adulto, podendo viver de 1 a 3 anos, dependendo da espécie e da disponibilidade de sangue. Ele é estritamente noturno e localiza a vítima principalmente pelo dióxido de carbono exalado na respiração. O mesmo princípio usado em algumas armadilhas modernas de controle. Consegue passar meses sem se alimentar quando necessário e costuma se esconder durante o dia em fresta de parede, atrás de quadro.
embaixo de colchão ou entre entulho e madeira empilhada, saindo só à noite para se alimentar do hospedeiro dormindo tranquilo, sem perceber a aproximação. Existem várias espécies diferentes de barbeiro, catalogadas só no território brasileiro, cada uma com preferência ligeiramente diferente de habitat e de hospedeiro silvestre, o que explica por que o controle precisou ser tão regional e específico, adaptado a cada realidade de bioma e tipo de moradia. E é exatamente aí que mora a reviravolta ecológica, mesmo sendo um inseto de risco real documentado. Na natureza, longe de ambiente doméstico, o barbeiro faz parte de um ciclo silvestre antigo, alimentando-se de sangue de gambá, tatu, roedor e outros mamíferos silvestres, que servem de reservatório natural do parasita há muito mais tempo do que existe presença humana na paisagem. O problema de saúde pública nasce especificamente quando esse ciclo silvestre invade o ambiente da casa humana, não quando o inseto cumpre o papel dele dentro do ecossistema de mata, onde sempre existiu como parte de uma cadeia natural entre predador, hospedeiro e parasita, regulando populações de pequenos mamíferos havia milênios. Desmatamento e ocupação humana desordenada perto de área de mata nativa são justamente os fatores que empurram esse ciclo silvestre para mais perto de casa, aumentando o risco de contato, o que reforça que proteger o próprio ambiente natural ao redor também é, na prática, uma forma real de prevenção contra a doença. Uma outra doença de Geneva-C. Se isso mudou como você entende a forma real de transmissão dessa doença, deixa o like. É o que faz o YouTube mostrar esse vídeo para mais gente que ainda acredita que a picada sozinha já contamina, quando na verdade o cuidado real está em outro lugar. Se você encontrar um inseto parecido com o barbeiro dentro de casa, nunca tente esmagar ou matar com a mão direta. Capture com cuidado, sem contato direto com a pele, usando um pote ou saco plástico, e leve até a vigilância sanitária ou posto de saúde mais próximo para a identificação correta, porque nem todo percevejo parecido é de fato um transmissor. Vede fresta de parede, principalmente em casa de barro, pau a pique ou construção rústica em área rural, já que esse tipo de parede oferece esconderijo ideal durante o dia. Evite acumular lenha, entulho ou madeira encostada direto na parede externa da casa e mantenha a tela em janela e porta à noite, quando a atividade do inseto é maior. Se uma picada acontecer e você notar inchaço incomum, febre ou mal-estar persistente nos dias seguintes, procure atendimento médico e mencione a possibilidade de contato com o inseto. Diagnóstico precoce muda completamente o resultado do tratamento. E o cuidado mais simples de todos, que vale reforçar. Se você acordar com um inseto desse jeito perto do rosto ou notar picada recente, evite coçar o local na hora. Lave a região com água e sabão o quanto antes, exatamente para reduzir a chance de qualquer contato com fezes que possam estar ali. Da próxima vez que você ouvir falar de barbeiro, talvez valha lembrar que o risco real nunca esteve na picada em si, mas no gesto quase automático de coçar o local sem perceber. E que o Brasil já provou, décadas atrás, que controle ambiental bem feito consegue vencer essa doença dentro de casa, sem precisar declarar guerra ao inseto inteiro dentro da natureza, onde ele sempre viveu. Se inscreve no canal e observa com um pouco mais de respeito e cuidado da próxima vez. Sempre tem um mito novo esperando para ser desmontado por aqui.